Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aqui uma aula sobre custo de capital, ok? Então vamos dar início à nossa aula. Então vamos lá. O que na verdade é o custo de capital? O custo de capital, na verdade, é quanto custa em média o dinheiro que a empresa está utilizando. Ou seja, o dinheiro que a empresa está utilizando no decorrer do ano, ele está custando quanto para a empresa? Quanto a empresa está pagando para poder utilizar esse dinheiro, né? Então a gente vai verificar aqui que, na verdade, o custo de capital nada mais é do que o valor que a empresa está pagando, que pode ser, por exemplo, juros, por estar utilizando aquele dinheiro no qual ela está utilizando nas suas operações, nos seus investimentos ao decorrer de um ano, certo? Então vamos lá, veja bem. A empresa, para que ela possa ter um bom funcionamento, ela vai ter a necessidade de ter recursos, né? Recursos estes que, por sua vez, são recursos financeiros. Então, de que forma que a empresa ela vai conseguir captar, né, esses recursos financeiros? A empresa ela poderá estar captando esses recursos a partir de terceiros, né? A partir de terceiros, ou seja, utilizando capital de terceiros, e a empresa também poderá estar utilizando capital próprio, ou seja, capital dos próprios sócios dessa entidade. Bom, quando a empresa ela capta capital de terceiros, essa empresa ela acaba entrando em dívidas, né? Um exemplo que nós temos, os bancos. Muitas empresas, quando querem captar recursos financeiros, eles recorrem aos bancos. E isso acaba oferecendo para a empresa um risco muito grande. Por quê? Um risco muito grande? Porque essa empresa agora, a partir do momento que ela consegue captar esses recursos, né, de terceiros, ela entra em dívidas. E essas dívidas se tornam, na verdade, um problema. Ou poderá se tornar um grande problema para a empresa. Para o investidor que está investindo nessa empresa, um exemplo, como a gente está citando aqui, por exemplo, para o banco, o risco é pequeno. Por quê? Porque normalmente essa empresa que está recorrendo, por exemplo, ao banco, a esse capital de terceiros, ela está ficando endividada e normalmente ela coloca a própria empresa como garantia de pagamento dessas dívidas. Então, para o investidor, se a empresa não conseguir pagar essa dívida com recursos, né, com dinheiro, com o lucro que essa empresa estiver gerando no decorrer do ano, ele vai ter uma garantia de que ele vai estar recebendo, né? Isso oferece menor retorno e também menores juros. Agora, quando diz respeito a capital próprio, normalmente as empresas, grandes empresas, né, elas entram para o mercado de ações, o mercado aberto de ações. Então, o que vai acontecer? A empresa ela não vai estar captando recursos de terceiros, por exemplo, ela não vai estar entrando em dívidas, mas ela vai estar vendendo parte dela para acionistas. E esses acionistas, ao invés de se tornarem credores, esses acionistas eles vão se tornar o quê? Sócios da empresa. Então, para a empresa, isso oferece um risco muito menor. Por quê? Porque a empresa não vai ficar endividada e, no entanto, ela vai conseguir o recurso para que ela possa estar fazendo os investimentos nas suas operações, nas suas atividades. Então, isso para a empresa vai ser digamos assim, uma atividade muito boa. Por quê? Porque ela não vai estar contraindo dívidas, ok? Isso poderá oferecer risco para o investidor, para o acionista, maior risco para ele. Por quê? Porque se esse acionista não tiver um certo conhecimento sobre essa empresa, pode ser que de repente ele compre ações de uma empresa que já está fadada ao fracasso, né? Que já está fadada ali a seu processo de decadência.
né? Então, ao invés de ele estar ganhando com a compra de ações, pode ser de repente que ele perca e essas ações desvalorizem ao longo do tempo. Então, pode ser que seja um risco grande para o investidor. Porém, para a empresa, isso é um bom negócio, certo? No entanto, aí nós temos um maior retorno e maiores juros para a pessoa, para o acionista que está fazendo esse investimento, né? Isso é um investimento de risco, né? No caso, risco para quem? Para o acionista. Para a empresa, isso é um risco mínimo, né? Certo? Então, vamos continuar. Bom, custo médio ponderado de capital. Aqui no Brasil nós chamamos de CMPC, custo médio ponderado de capital. O que é esse custo médio ponderado de capital? O que a gente acabou de falar, né? Quanto a empresa paga pelos recursos que utiliza na sua operação ou nas suas operações de investimento. Como a gente já falou, essa empresa ela pode conseguir esse recurso através de capital próprio ou através de capital de terceiros, né? O capital próprio, o capital dos sócios, né? Isso gera uma expectativa de retorno para os sócios. Então, suponhamos, os sócios da empresa X, eles investem lá R$1 milhão. Eles querem ter um retorno sobre esse R$1 milhão. Qual a expectativa de retorno que eles querem ou que eles têm? Suponhamos que esses sócios têm uma expectativa que esse investimento gerará 20% de retorno no decorrer do ano. Ou seja, aquele R$1 milhão que esses sócios, né, investiram na empresa, eles querem 20% de retorno no decorrer do ano. Então eles querem lá R$200 mil de retorno no decorrer do ano, né? A empresa também pode captar, né, recursos de terceiros, como a gente falou agora há pouco, por exemplo, através de bancos, financiamentos, empréstimos, né, onde ela vai estar pagando juros. E, obviamente, esse capital de terceiros ele vai ter juros que podem ser, às vezes, na maioria das vezes, juros bem altos, né? Suponhamos aí que a empresa ela consegue esse capital aí com o banco no valor de 25% de juros ao ano, né? Então, se ela pega lá, por exemplo, faz lá um financiamento de R$1 milhão, ela vai estar pagando R$250 mil no decorrer do ano de juros por ter pegado esse capital com terceiros, né? No exemplo aí com bancos, certo? Então, o custo médio ponderado de capital, na verdade, será o quê? Na verdade, é o quanto que a empresa vai estar pagando por esse capital que ela vai estar utilizando no decorrer do ano, certo? Então a empresa pegou R$1 milhão e no decorrer do ano ela pagou R$300 mil, por exemplo, de juros. Ou seja, qual foi o custo médio ponderado de capital nesse caso? Foi os R$300 mil, né? Ela pagou 30%, por exemplo, de juros por ter pegado esses capitais. Ok? Agora vamos observar aqui algumas questões práticas, né? Aqui, vamos lá. Exemplo 1. A empresa Estudar é Bom S.A., ou seja, né, Estudar é Bom, no nosso caso, que é uma sociedade anônima, tá? A gente vai imaginar aqui que é uma sociedade anônima de grande porte, né, de capital aberto. Ela necessita de R$500 mil para desenvolver suas operações. Para isso, utilizou apenas capital dos sócios. Veja bem aqui, olha. Utilizou apenas capital de quem? Dos sócios, certo? Apenas capital dos sócios. Capital próprio, né? Que desejam obter um retorno de 25% ao ano. Sendo assim, qual é o custo médio ponderado de capital? Então veja, pessoal, não tem segredo aqui. Aqui ele está falando para a gente que a empresa pegou quanto? Ela utilizou R$500 mil, ou quer utilizar R$500 mil, né, para investir nos seus negócios, para desenvolver suas atividades, suas operações. Só que ela vai utilizar somente o capital do sócio. Quanto que vai ser o custo desse capital, desses R$500 mil? É quanto os sócios querem de retorno. Quanto que, no caso que o problema está falando para a gente, eles querem de retorno? Eles querem 25% ao ano. Ou seja, eles querem ter um retorno de 25% ao ano. Daí, basta a gente fazer a conta, né? 500 mil vezes 25%, que daria R$25 mil de retorno ao ano. Então, nesse caso, o custo de capital será de quanto? 25% ao ano, né? Ou 0,25. Ok? Beleza. Muito simples, né?
Exemplo 2. A empresa Estudar é Bom S.A. utilizou somente, olha aqui, ó, somente agora nesse caso, somente capital de terceiros. Agora não é mais capital próprio, né? Não é mais capital de sócio, capital de terceiros. No valor de R$500 mil, com um custo de 20%, olha aí, custo de 20% ao ano. Ou seja, esse custo aqui vai ser juros, né? Qual seria o capital médio, o custo do capital médio ponderado aqui? Pessoal, veja bem aqui, ó, nesse caso aqui a empresa está utilizando agora não é recurso próprio, é recurso de terceiros. Essa aqui é uma grande empresa, né? Uma empresa de lucro real. Nesse caso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos uma observação. Para empresas de grande porte, de lucro real, por exemplo, utiliza-se a taxa de juros, né? Aqui um valor X, no nosso caso que a gente está colocando quanto? 20%, mais essa formulazinha aqui, ó, que é 1 menos T. O que é esse T? Esse T, ele se refere à taxa de imposto. A taxa de imposto, que nesse caso nós vamos supor aqui que seja de 30%. As empresas de lucro real elas têm esse benefício, né? Certo? Então, vamos lá. Como é que ficaria? Olha aqui a formulazinha. Custo médio ponderado de capital igual a 0,20. O que é 0,20? 20%, que é os juros, vezes 1 menos 0,30. Por que aqui 0,30? Esse Tzinho que a gente viu aqui, que é o imposto, ele não é 30%? 30% é igual a 0,30. Então, ficaria os juros vezes 1 menos 0,30. Ok? Que no caso daria 0,70. Então, o custo médio de capital seria 0,20, que seria os juros, vezes 0,70. Quanto que nós teríamos? Custo médio ponderado de capital seria igual a 0,14, ou seja, 14% ao ano. Então, veja bem, quando a empresa ela consegue captar recursos de terceiros, ela acaba, e essa empresa é de lucro real, ela acaba tendo benefício aqui do abatimento do imposto, certo? Então, diminuiu, né? 0,14 ao ano, ou 14% ao ano, ok? Se a gente fizer a conta, quanto que vai dar esse valor? 500 mil vezes 14% ao ano, daria R$70 mil. Olha que diferença, né? Agora vamos para o exemplo de número 3. A empresa Estudar é Bom S.A. utilizou capital próprio no valor de R$375 mil a 25% ao ano. Olha aqui. Ela utilizou, vamos lá, capital próprio no valor de R$375 mil a juros de 25% ao ano. Isso aqui é o custo de utilizar o seu próprio dinheiro, o seu próprio recurso, capital de sócios. E também utilizou o capital de terceiros, né? Um exemplo aqui, de repente ela pegou dinheiro no banco, né? Ela pegou o valor de R$125 mil a 20% ao ano. Qual será o custo médio ponderado de capital? Aqui agora a gente tem as duas situações juntas, né? Então aqui, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar a formulazinha aqui abaixo. Ó. Nós vamos pegar o capital próprio, vamos dividir pelo capital total, ou seja, o capital próprio, 375 mil, dividido pelo capital total. Quanto é o capital total? 375 mil mais 125 mil, que ela pegou do capital de terceiros, então vai dar quanto? Vai dar 500 mil. Então a gente vai pegar 375 mil, que é o capital próprio, dividir pelo capital total, que é 500 mil, vezes o custo, certo? Do capital próprio, que é quanto? 25%. Mais o capital de terceiros, que foi quanto? Capital de terceiros, 125 mil, dividido pelo capital total, que foi 500 mil, vezes o custo desse capital de terceiros, que é 20% ao ano,
vezes 1 menos T, certo? O T que, na verdade, é a taxa de imposto, né? Que a gente vai considerar sendo o mesmo valor do exemplo número 2, 30%. Então, como é que ficaria? Custo médio ponderado de capital ficaria 375 mil dividido por 500 mil, capital próprio, dividido pelo capital total que a empresa utilizou, vezes a taxa que ela utilizou do capital próprio, que foi 25%, aqui no caso 0,25%, mais capital de terceiro dividido pelo capital total, vezes o custo desse capital, que foi 20%, vezes 1 menos T, no caso a taxa de imposto, que seria 0,30%. Ok? Aí é só resolver. Então, 375 mil dividido por 500 mil dá quanto? 0,75 vezes 0,25 mais 125 mil dividido por 500 mil dá 0,25 vezes 0,20 vezes 1 menos 0,30, que dá quanto? Dá 0,70. Então, custo médio ponderado de capital igual 0,75 vezes 0,25 dá 0,19. Mais 0,25 vezes 0,20 vezes 0,70 dá 0,04. 0,19 mais 0,4 é igual a 0,23, ou seja, 23% ao ano. Nesse caso, se a empresa pegar 375 mil de capital próprio, ou seja, de capital do sócio, e 125 mil de capital de terceiros, a empresa vai estar tendo um custo médio ponderado de capital no decorrer do ano de 23%. Ok? 23%. Bom, eu coloquei aqui uma questão para a gente poder também comentar e discutir sobre ela. Olha só, veja bem. Uma companhia que financia o seu ativo com 40%, veja bem, olha, a primeira informação, 40% de capital de terceiros, e capta esse dinheiro no mercado a uma taxa de 12%, no caso 12% ao ano, né? E informou que a taxa remuneratória esperada pelos acionistas é de 16%. E que a carga conjunta de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido é 30%. Esse 30% aqui nada mais é do que aquela fórmulazinha que a gente utilizou, que é, no caso, 1 menos T. T, no caso, é igual a quanto? Aqui, T representa os 30%. Ok? Beleza. Vamos lá, então. Continuando. Então, veja bem. Nesse contexto das informações, o custo médio ponderado de capital total utilizado por essa companhia em percentual será de aproximadamente 9,8%, ou 9,80%, 12,96%, 10,08% ou 14,40%. Veja bem, vamos lá. A primeira informação que nós temos aqui. O capital de terceiros, né? Ela tem quanto aqui de capital de terceiros? Ele está falando para a gente que a empresa, ele não está falando o valor, mas ele está falando para a gente que a empresa ela tem 40% do que ela utilizou é capital de terceiros. Há uma taxa, olha aqui, capta esse dinheiro no mercado, é uma taxa de 12%. Então a informação que nós temos aqui inicialmente é que a empresa, 40% do capital que ela utilizou foi de terceiros a uma taxa de 12% ao ano. Ok. Aí depois ele continua falando para a gente o seguinte, olha, e capta esse dinheiro no mercado a uma taxa de 12% e informou que a taxa remuneratória esperada pelos acionistas, olha aqui, acionistas. O que são os acionistas, pessoal? Os acionistas, no caso, referem-se a quem? O capital próprio, certo? Capital próprio. Os acionistas são sócios da empresa, eles compraram ações, agora eles são sócios da empresa. Qual a taxa desse capital próprio? 16%. Então, os acionistas eles querem 16% de retorno. Ok? E esse 60% aqui, de onde que a gente tirou esse 60%? Ora, se a empresa ela
utilizou o capital de terceiros no valor de 40%, obviamente, o que restou para o capital próprio? 60%. Então, 60% do capital que a empresa utilizou para fazer suas atividades foi de quem? Capital próprio. No caso, capital aqui dos acionistas. Ok? Então, vamos lá. A outra informação que nós temos. A taxa de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Que ele falou para a gente que é de quanto? Que é de 30%. Que é aquela formulazinha lá de 1 menos T. 1 menos a taxa de imposto, ou seja, 1 menos 0,30. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai jogar aqui agora tudo na fórmula, como a gente fez no exemplo de número 3. Custo médio ponderado de capital será igual ao capital próprio dividido pelo capital total. Ou seja, o capital próprio aqui refere-se a quanto? Capital próprio. Capital próprio é 60%. Então, a gente vai ter 60% dividido por quanto? Dividido por... Ele está falando para a gente quanto que é o valor que a empresa recebeu, quanto que a empresa captou de recursos, de capital? Não. Então, a gente vai dividir isso aqui por quanto? Por 1, certo? Então, vai ser 60% aqui dividido por 1, vezes o custo. Qual é o custo do capital próprio? 16%. Mais o capital de terceiros dividido pelo capital total. Capital de terceiros, 40%. Então, vai ser 40% dividido por 1, porque a gente não sabe qual que é o capital total que a empresa captou, né? Vezes o custo. Qual é o custo? 12%. Vezes 1 menos 30%, que no caso é 1 menos T. Ok? Então, ficaria custo médio ponderado de capital. 0,60 dividido por 1 vezes 0,16, que é 16%, mais 0,40 dividido por 1, que é o capital de terceiros, dividido pelo capital total. A gente está colocando o capital total como sendo 1. Ok? A gente não sabe. Vezes 0,12, que é o custo, olha aqui o custo desse capital de terceiros, vezes 1 menos 30. O 0,30 é a taxa de imposto. Ok? Só resolver. Ficaria 0,60 dividido por 1, 0,60 vezes 0,16, que é a taxa, mais 0,40. Por quê? Porque é 0,40 dividido por 1 vezes 0,12 vezes 0,70. De onde vem esse 0,70? Daqui, olha. 1 menos 0,30. Ok? Então, como é que ficaria? Custo médio ponderado de capital igual 0,60 vezes 0,16 dá 0,0960 mais 0,40 vezes 0,12 vezes 0,70. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar esse valor aqui, 0,0336. Agora é só somar. Custo médio ponderado de capital igual 0,1296, ou seja, 12,96% ao ano. Aqui é só você pegar 0,1296 e multiplicar por 100, né, para transformar o valor aqui em percentual, que vai dar 12,96% ao ano. Esse é o custo médio ponderado de capital nesse caso. Então, aqui a resposta seria a letra B. Ok? Certo, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Ok? Bons estudos para vocês e até breve, até uma próxima aula. Tchau, tchau.